Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto louvando e exaltando o nome do Senhor com o cântico Ao Erguermos as Mãos. Erguemos as mãos para adorar e clamarmos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Graça e favor.
Deus é digno, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é o único a quem devemos render nosso louvor. Nosso Deus é um Deus de graça e é um Deus de favor pelas nossas vidas. No livro de Salmos, capítulo 55, verso 22, diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue as suas preocupações ao Senhor. Entregue a sua oração ao nosso Deus e o nosso Deus receberá. E o nosso Deus, Ele atenderá. O louvor que acabamos de entoar diz que o Senhor ouve o nosso clamor. Então, entregue a sua oração ao nosso Deus. Entregue o seu clamor ao nosso Deus. Entregue a sua vida. Entregue as suas preocupações. Entregue aquilo que te aflige, porque o nosso Deus virá ao nosso socorro. Nosso Deus é um refúgio e é a fortaleza para as nossas vidas. Confie nele. Senhor.
Quero convidar você nesse momento a um momento de intercessão, especialmente pelo acidente ocorrido ontem em Beirute e que tirou a vida de tantas pessoas, deixou milhares delas feridas, e devemos orar por aquele povo, por aqueles que perderam seus familiares, pela reconstrução daquele local em nome de Jesus. Notícias que nós tivemos a respeito dos missionários batistas naquela localidade, é que eles estão bem, graças ao Senhor, mas certamente muitas vidas foram prejudicadas, foram atingidas por tal tragédia. Eu quero então convidar você aqui, reserve um espaço da sua vida, do seu tempo agora, para interceder por aqueles que foram feridos, seja no corpo ou seja na alma, por conta desse acidente ocorrido ali em Beirute. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por cada dia de nossas vidas, por cada momento, ó Deus, em que podemos respirar o ar que Tu nos dá, por cada instante, ó Deus, em que andamos e nos locomovemos e falamos uns com os outros, e nos comunicamos, ó Pai, com as pessoas. Nós louvamos por tudo isso, ó Pai, e Te agradecemos fundo do nosso coração por ter nos dado a saúde e vitórias, ó Deus, ao longo da nossa vida. Mas sabemos, ó Deus, muito bem que em algumas situações da nossa vida a tragédia vem e nos atinge. E por isso, ó Deus, nesse momento específico, por conta da tragédia ocorrida ali em Beirute, ó Pai, nós viemos clamar ao Senhor pelas famílias enlutadas, por aqueles, ó Deus, que estão tristes por perderem um parente próximo, um amigo ao lado, e também por tantas outras pessoas que estão feridas, ó Pai, por conta desse acidente. Nós sabemos, ó Pai, que fatalidades acontecem, mas quando acontecem, elas incomodam o nosso coração, incomodam a nossa alma, motivo pelo qual, ó Pai, eu venho clamar a Ti, para que esteja atuando ali naquela cidade, ó Pai. Quem sabe o Senhor possa reverter todo o mal que aconteceu ali, ó Deus, no dia de ontem, e trazer para eles, ó Deus, a vitória e até mesmo o conhecimento do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Que o Senhor tenha misericórdia de todas aquelas pessoas, ó Pai, e os ajude em suas necessidades. Sabemos, no entanto, ó Pai, que as tragédias também seguem a vida do ser humano por onde quer que vá. E pode ser, ó Deus, que nesse exato momento alguém esteja sofrendo, alguém perto de nós, esteja também sofrendo, ó Pai, passando alguma necessidade, ou tendo alguma carência, ou precisando de algum apoio, ó Pai. Então também clamo por esse irmão, por esta irmã, por esse amigo, essa amiga, Senhor, que está nessa condição e que necessita, Deus, de uma intervenção do Senhor. Eu peço ao Senhor e clamo a Ti, ó Pai, para que não deixe essa pessoa sozinha jamais. No entanto, ó Deus, pelo contrário, ó Deus, o Senhor vai lá e com Teu Espírito, ó Pai, possa trazer consolo, alívio, paz, esperança para corações que estão lutando contra alguma dificuldade. Eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, sabendo que Tu estás nos ouvindo neste exato momento, ó Pai. E, ó Pai, há de nos atender de acordo com a Tua bondade. Eu coloco, ó Deus, a minha petição diante de Ti, na esperança, Senhor, de que Tu realmente nos atenda. E confio em Ti, ó Deus, que Tu estás se movendo em nossa direção. E desde então, ó Deus, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor há de agir em nossa vida. Obrigado, Pai, porque eu creio no Senhor que age entre nós. Louvamos e bendizemos ao Teu nome, entregando a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, a Ti, ó Deus, que merece toda a atenção, toda a devoção dos Teus filhos amados. Obrigado em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino do cantor cristão 3, 2, 4. Refúgio
verdadeiro. Em meio a tantas coisas, nós temos o nosso Deus como refúgio. Seguro só não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de temor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Eu quero convidar você a que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 17 a 20. Lucas, no capítulo 5, os versos 17 a 20. E a mensagem de hoje é um grande desafio para você, porque você pode fazer a diferença na vida de alguém. Esse é o tema da mensagem. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. O texto lá em Lucas, capítulo 5, versos de 17 a 20, diz que certo dia, quando Jesus ensinava, estavam ali sentados fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados.
Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Uma das coisas que precisamos manter vivas dentro de nós é a nossa missão. A missão de alguém define o que a pessoa deve fazer aqui nesse mundo. Ela determina a razão da nossa existência. As empresas, elas costumam ter uma declaração de missão diante de si, a fim de ajudar aos seus colaboradores a se concentrar naquilo que é importante para ela. A nossa igreja possui a seguinte declaração de missão: nós levamos pessoas a Cristo, unimos-as à família de Deus e as ensinamos a fazerem o mesmo. Da mesma forma que o que nós fazemos precisa girar em torno dessa nossa missão, a vida de cada um de nós também precisa ser motivada por uma missão de vida. Quando entendemos isso, nós passamos a fazer de tudo para que tal missão seja cumprida. Eu creio que dessa forma nós podemos fazer melhor a diferença onde nós estamos plantados na vida de tantas pessoas. Cristãos, de uma maneira geral, precisam entender que Cristo nos deixou uma grande missão a ser cumprida. E também que esse mesmo Cristo dá a cada um de nós uma missão específica para ser realizada por cada um. Tanto uma quanto a outra tem a ver com o falar dele por onde nós estivermos, por onde nós vamos. As pessoas que já têm uma experiência com Jesus devem ser os seus porta-vozes, sejam os seus comunicadores, as suas testemunhas, por onde quer que forem. E as pessoas que ainda não experimentaram precisam saber de Jesus, para que assim possam ser restauradas, assim possam ser curadas na sua vida. O papel do cristão é, portanto, servir como facilitadores para que o Evangelho chegue a quem dele precisa. Assim, eu creio que cada um de nós podemos sim fazer a diferença onde nós estivermos e então apresentar Cristo ao máximo de pessoas possível. Então, ao falar de Jesus, você fará toda a diferença na vida de alguém. Em nossa história, Jesus está no interior de uma casa. De quem seria a casa, nós não sabemos. O que sabemos é que o seu dono abriu as suas portas para que Jesus entrasse e fizesse ali uma grande coisa. Assim, aquele homem, o dono da casa, fez a diferença com este gesto de abrir as suas portas para Jesus. Naquela casa, Jesus estava ensinando a palavra de Deus. E havia, portanto, outras pessoas ouvindo a mensagem pregada. Na verdade, uma grande multidão estava tanto dentro quanto fora daquela casa. Aquelas pessoas estavam fazendo a diferença ao irem até lá para aprenderem a Bíblia, a palavra de Deus. Ao lado de fora, vieram 4 homens trazendo mais uma pessoa em uma maca. Ao carregarem o seu amigo até a presença de Jesus, eles queriam que tal homem tivesse uma experiência pessoal com o Mestre. No entanto, eles não conseguiram por causa daquela grande multidão de pessoas ali, e somente esse fato já os coloca, no entanto, como pessoas que queriam fazer diferença, muito embora não houvessem conseguido no primeiro momento. Aqueles homens, porém, vão além e não param diante daquela barreira humana que os impedia de levar o seu amigo a Jesus. Eles então sobem ao terraço e descem o homem por uma abertura no telhado, colocando-o frente a frente com Jesus. E foi assim que aquele homem paralítico teve a chance de estar na presença de Cristo. E ao estar com Cristo naquele momento, ele pôde ter em sua vida pelo menos 2 milagres. Ele viu 2 milagres acontecerem ali diante de si. O primeiro
foi que ele foi curado da sua enfermidade. E o segundo é que ele foi perdoado dos seus pecados. O extraordinário veio duplamente sobre a vida daquele homem que ali estava diante de Jesus. Mas isso somente aconteceu porque os seus amigos tiveram o esforço, a dedicação, o empenho de colocá-lo frente a frente de Jesus. Essa é apenas uma das grandes histórias dos atos de Jesus neste mundo. Mas ela é também apenas uma das grandes histórias de homens e mulheres que tomaram a decisão de fazer a diferença no mundo onde estavam. Creio que da mesma forma, tanto eu e como você, podemos fazer a diferença nesse mundo, levando Jesus até as pessoas. Então, para tanto, nós vamos observar mais de perto alguns detalhes desse texto, dessa nossa história. O primeiro detalhe que quero observar é que as credenciais do nosso Mestre Jesus o coloca sempre à disposição das pessoas. O versículo 17 diz que certo dia, quando Jesus ensinava, estavam assentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todo o povoado da Galiléia, todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes. O ministério itinerante de Jesus o fazia andar por todo Israel. Ele, por onde andava, ensinava e pregava a palavra de Deus a todos, sem qualquer distinção. A sua pregação e ensino era entregue às pessoas com muita autoridade e com muito poder, de forma que quem o ouvia, no mínimo, ficava impactado por suas palavras. As pessoas ficavam admiradas, elas ficavam surpresas com as palavras que saíam da boca de Jesus e daquilo que Jesus fazia diante dos seus olhos. E o resultado era que muitas delas acabavam entregando as suas vidas a Jesus, rendendo-se diante do Senhor. O que quero dizer é que Jesus sempre estava à disposição de quem quer que fosse para fazer a diferença em suas vidas. Afinal de contas, o Senhor veio a esse mundo para andar com pessoas, para estar com pessoas. Ele é o Deus Emanuel, o Deus que está entre nós em todo momento. Essa, na verdade, era a principal missão de Jesus, estar entre os homens e morrer pelas suas vidas, colocar-se em seu lugar. Por essa razão, sempre que ia a algum lugar, uma multidão costumava segui-lo para ouvir a sua palavra e também para serem curadas pelo seu poder. No entanto, apesar de quererem, nem todos podiam estar diante de Jesus. Um desses homens é o que nós vemos aqui em nosso texto. Ele é um paralítico, ele não conseguia andar por si só, precisava da ajuda de pessoas, porém, Jesus estava à disposição daquele homem também. Bastasse que ele conseguisse chegar aonde Jesus estava. Bastava que ele encontrasse uma forma de estar ali com Jesus. Eu creio que, da mesma forma que Jesus estava disponível para aquele homem, ele também está disponível para todas as pessoas em nosso mundo. Talvez nem todos saibam desse fato, mas você com certeza deve saber. Os amigos daquele paralítico, muito provavelmente, conhecia já Jesus, já tinha tido, quem sabe, um contato com ele, e, portanto, sabia daquilo que Jesus era capaz de fazer. Foi por essa razão, quem sabe, que eles tomaram a decisão de se tornarem canais de bênção na vida daquele pobre paralítico. Por saber e conhecer as credenciais de Jesus, aqueles homens não hesitaram em colocá-lo diante do nosso Senhor. Eu creio que deve ser isso que eu e você precisamos fazer. Devemos fazer de tudo para mostrar Jesus a
todos quanto forem possível. Porque o Jesus que nós conhecemos e temos dentro de nós, tem o poder de fazer toda a diferença, o que for possível, por qualquer pessoa que dele venha a precisar. E o cristão precisa conhecer muito bem esse Jesus, a fim de apresentá-lo a essas pessoas o quanto antes, o mais rápido possível. Eu creio que alguns ali sabiam muito bem disso, como eu e você também sabemos. E não demoraram para levar aqueles 4 homens, para levar o seu amigo na presença de Jesus. Pois sabe que é assim, aqueles que conhecem a Jesus. Ele, sem hesitar, sem pestanejar, coloca as pessoas, e principalmente os seus amigos, diante de Jesus, que tem o poder de transformar, de mudar a vida de quem quer que seja. E ele faz isso porque conhece muito bem o poder desse Jesus. O cristão, ele se empenha em apresentar Cristo às pessoas, porque conhece o poder do nosso Senhor. Mas eu também quero observar no texto que não somente Jesus possuía as credenciais necessárias para estar com as pessoas, mas também que as credenciais dos discípulos de Jesus o faz persistir em sua missão. Os versos 18 e 19 assim diz: vieram alguns homens trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. E não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Assim como Cristo, seus seguidores também têm credenciais. Elas nos são repassadas pelo próprio Jesus. Em Mateus nós podemos ler escrito: então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em outro momento, a Bíblia afirma: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus capacita cada um dos seus seguidores a fim de que eles possam vir a cumprir bem a sua missão. E coloca em nós a condição ideal para fazermos o que for necessário fazer. Naquele momento, Jesus deu algumas habilidades específicas àqueles 4 homens. Ele lhes deu forças, pois eles carregaram aquele homem de um ponto até outro. Ele lhes deu persistência para não desistirem diante de qualquer obstáculo que se colocasse diante deles. Ele lhes deu inteligência para que, diante do obstáculo, pudessem procurar uma outra forma de cumprir a sua missão, ao invés de desistir. E ele também lhes deu fé para crer que Jesus havia de fazer algo extraordinário naquele lugar, na vida daquela pessoa. Observe que num só episódio, Jesus lhes deu tantas habilidades para que eles completassem a missão de apresentar Cristo a seu amigo. Nós não podemos pensar que seja diferente com qualquer um de nós. Eu acredito firmemente que o Senhor capacita aquele que se coloca à disposição para realizar a obra do Senhor. Vejo que a maioria das pessoas costumam dar desculpas para não fazer aquilo que Cristo quer que nós façamos, especialmente quando o assunto diz respeito a falar a respeito do seu nome, a comunicar o Evangelho, a falar a respeito do verdadeiro amor que transforma a humanidade. E, portanto, muitos desistem muito facilmente,
quando na verdade deveriam persistir na missão que foi confiada a cada um de nós. Devemos entender que há algo que Jesus gostaria que cada um de nós fizéssemos. E o nosso papel, portanto, não pode ser outro senão obedecer ao nosso Mestre. Pois quando obedecemos a Jesus, Ele nos capacita a cumprir, a realizar a nossa missão. Aqueles homens amigos do paralítico, são um exemplo de persistência e fé diante dos obstáculos que aparecem em nossa vida para não apresentarmos Jesus à pessoa. Eles não desistiram até que colocaram o homem à frente de Jesus. E de fato, todo o esforço que eles fizeram foi muito bem recompensado. Como seguidores de Jesus, nós devemos olhar para esse exemplo e segui-lo, esse exemplo de persistência na comunicação do Evangelho. E isso inclui jamais desistir de falar de Jesus a alguém, mesmo que diante de nós surja qualquer imprevisto, qualquer obstáculo que tente nos impedir. Você pode comunicar o Evangelho se persistir em falar do amor de Jesus. Por fim, eu quero observar no texto também que o resultado das nossas ações podem tirar alguém da morte. O versículo 20 vai dizer: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. De certo, o que moveu aqueles 4 homens a fazerem o que vemos aqui foi uma profunda fé em Jesus Cristo. Além disso, eles foram motivados também por um grande amor àquele homem. Eles acreditavam que Jesus faria alguma coisa em favor do seu amigo, e Jesus então viu a fé que eles possuíam nesse sentido. É interessante nós notarmos que Jesus não olhou, pelo menos aqui no texto, não olhou a fé do paralítico. Antes ele olhou para a fé dos homens que o carregavam. Olha a afirmação do texto, ele diz: vendo a fé que os homens tinham, Jesus disse. Através da fé daqueles homens, o Senhor agiu na vida do paralítico. Eu não paro de admirar esse texto, porque ele exalta a fé daqueles 4 homens que ali estavam se esforçando para alguém receber algo de Jesus. A princípio, eles mesmos não receberam nada para si. Nós não vemos Jesus dar-lhes qualquer bênção especial, nós não vemos Jesus favorecer-lhes em nenhum momento, nós não vemos Jesus os colocando em algum lugar de destaque, nada disso. Mas vemos Jesus valorizando a fé que cada um tinha ali. E mediante a fé que tinham, foi que o milagre aconteceu naquele lugar. De certo, foi Jesus quem fez o milagre, não mais ninguém. Jesus o fez, mas o fez por causa da fé daqueles 4 homens. O que eles fizeram por seu amigo, salvou o seu amigo da morte. O texto diz que os pecados do amigo foram perdoados. E mais à frente vemos que Jesus o curou da paralisia também. Essas 2 coisas aconteceram porque pessoas resolveram fazer a diferença na vida de alguém. E eu fico pensando em cada um de nós, meus amigos, meus irmãos. Cada um aqui pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Quem sabe você, esta semana, possa fazer a diferença na vida de uma única pessoa. Talvez eu fique imaginando você fazendo a diferença na vida daquele seu amigo do trabalho. Ou talvez eu vejo você fazer a diferença na vida de um familiar. Ou quem sabe na vida de um vizinho. O fato é que nós devemos fazer a diferença na vida das pessoas que nos cercam. E isso acontece todas as vezes
que nos colocarmos à disposição de Deus. O nosso agir, aquilo que nós fazemos, pode salvar a vida de alguém. Talvez seja um pequeno gesto que fazemos, ou quem sabe um grande esforço que nos dedicamos a realizar. O que importa é saber que aquilo que você faz pode levar vida a uma pessoa que precisa de Jesus. E eu quero concluir essa mensagem trazendo ao seu coração 3 ensinamentos que esse texto nos traz. Primeiro, pessoas que fazem a diferença costumam conhecer bem a Jesus. Por essa razão, eu quero desafiar você a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Deus deseja que você mergulhe fundo, que vá além, que o conheça profundamente. Conhecer Jesus nos anima a trazer pessoas para conhecê-lo também. Além disso, quem conhece a Jesus é capaz de imaginar o que ele pode fazer na vida de uma única pessoa. Quero, por isso, desafiar você nessa noite a conhecer mais ao Senhor Jesus. A Bíblia diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ao conhecê-lo mais, pode ser que você leve alguém à presença de Jesus. E dessa forma, eu creio que você fará a diferença na vida de alguém. Eu também creio, meu amado, e quero que você aprenda, que pessoas que fazem a diferença não desistem diante dos obstáculos. De certo, quando nós decidimos levar pessoas a Jesus Cristo, obstáculos aparecerão diante delas, mas também diante de nós. Dificuldades surgem querendo impedir alguém de conhecer a Jesus. Mas o cristão não deve parar diante das barreiras jamais. Na verdade, ele deve procurar ultrapassar cada um dos obstáculos todos os dias. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, somos dos que retrocedem, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Esse verso que acabei de ler nos anima a ter 2 atitudes, pelo menos. Primeira, a jamais desistir de levar alguém a Jesus, pois nós não retrocedemos diante dos impedimentos que se colocam diante de nós. Motivo pelo qual nós devemos persistir e enfrentar as barreiras que nos impedem de apresentar pessoas a Jesus. E a segunda coisa, nós devemos viver pela fé. Jesus se agradou da fé daqueles homens e também Deus se agrada da nossa fé. E eu quero terminar com o último ensinamento, dizendo que pessoas que fazem a diferença, portanto, exercitam a sua fé. Na Bíblia nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus e que a fé sem as obras, ela é morta. Isso é um aviso para que nós coloquemos a fé que temos em ação. A fé que nós temos precisa produzir frutos, mas frutos para o reino de Deus. Exercitar a fé, então, é colocá-la em prática, colocá-la em atividade, especialmente em se tratando do cumprimento da missão que Deus nos deu. Por isso, creia profundamente que você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguma pessoa, de algum amigo, de algum vizinho, ou até mesmo de algum estranho que apareça diante de você. O Senhor Jesus está esperando pelas pessoas que você poderá colocar diante dele, que você há de apresentar a ele. Será assim que o Senhor fará milagres na vida de tantas pessoas que hoje carecem de um milagre em suas vidas, da ação de Deus em seu viver. E será assim também que você fará toda a diferença na vida de alguém.
Portanto, faça a diferença na vida de alguém. Deus te abençoe. É muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, meu Deus. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim.
Eu tenho a certeza que você tem um chamado de Deus. E o chamado que Ele o faz está relacionado a comunicar o Evangelho de Jesus para alguém. Então coloque-se diante de Deus nesta noite. Deixe que o Senhor possa conduzir a sua vida, possa levá-lo a alguém que precisa do amor de Jesus. E estando diante de alguém, não hesite em cumprir a sua missão, em falar de Jesus para tal pessoa. Eu creio que assim você pode salvar uma vida da morte, pode levar alguém a ser perdoado pelo Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento, coloque-se diante do Senhor, interceda a Deus pela sua vida nessa situação, nesse momento, especificamente por essa questão que abordamos em nossa mensagem, que você pode fazer a diferença na vida de alguém. Obrigado, Senhor, pelo dia que nós tivemos e por encerrar este dia adorando ao Teu nome, louvando a Ti, ouvindo a mensagem que o Senhor nos trouxe nesta noite. Eu oro a Deus por cada pessoa que sinceramente está diante de Ti nesse momento, dizendo, perguntando, qual é a minha missão, Senhor? O que eu devo fazer? Como devo fazer? Capacita-me, ó Deus. Quantos de nós não estamos fazendo isso exatamente agora, Pai? Desejosos, no entanto, com dificuldades para colocar em Jesus diante de alguém diante de Jesus, o Senhor. Por isso, Senhor, eu oro nesse momento, intercedendo por tal pessoa. Ajude-a, Senhor, em suas necessidades. Faça dessa pessoa uma bênção na vida de outra pessoa. E que em nome de Jesus nós vejamos o poder do Senhor se manifestando por onde quer que nós vamos, anunciando a Jesus, falando das boas novas de salvação, pregando o Evangelho em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Em Cristo Jesus nós oramos agora e sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe, meu amado, lhe dando saúde e paz, vitória na sua vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém.